Olá, amigos e amigas, salve Maria. E hoje, nesse nosso vídeo, eu vou estar respondendo as perguntas, né, que os nossos amigos e amigas, os nossos amigos e amigas de qualidade, né, questionaram a respeito do tema referente à nossa jornada de estudo sobre os novíssimos, tá certo? Ou seja, os novíssimos são os últimos acontecimentos do homem, né? A morte, céu, inferno, purgatório, juízo final, juízo particular. Então, tudo isso foi abordado nessa jornada de estudo que tivemos neste ano, tá certo? Ao todo foram 9 perguntas, certo? Que foram questionadas a respeito desses assuntos, tá? Mas antes, eu gostaria de convidar os nossos amigos e amigas a rezarem comigo e a gente fazer juntos a nossa oração inicial. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, desejosos de construir Teu reino. Que o Espírito Santo que enviaste aos nossos corações e mantém viva a Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar os Teus desígnios. Se tu, ó Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento, ensina-nos a escutar os outros e a nos deixar iluminar por suas luzes, e faz que sempre busquemos a verdade. Desejosos disto, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Então, como eu disse, né, os nossos amigos e amigas fizeram perguntas a respeito sobre este assunto. Então, eu vou dar início às perguntas, né? As perguntas com as respectivas respostas dos nossos amigos, tá? É, Primeiramente, a dona Sulema questionou o seguinte: não seria bem isso a minha pergunta? A alma vai para Deus, o corpo físico volta a ser pó. E o espírito? Aí que eu fiquei com dúvida. Jesus ressuscitou em espírito, mas era Jesus e nós pecadores, né? Pois bem, essa pergunta que a dona Sulema fez é uma pergunta bem oportuna. A gente precisa entender o seguinte, que Cristo Nosso Senhor, ele ressuscitou com o seu próprio corpo, né? Tem a passagem lá, inclusive, do Evangelho de São Lucas, né, capítulo 24, versículo 39, que diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Né? Da mesma forma, cada um de nós vai ressuscitar com o seu próprio corpo, que tem agora. Né? Porém, este corpo ele será transfigurado em corpo e glória de uma forma espiritual. Né? São Paulo ele nos ensina também que semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Né? Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade e que este ser mortal revista a imortalidade. Tá? É a passagem da carta de São Paulo, né, aos Coríntios, capítulo 15, versículo de 35 a 37, também de 42 a 44 e depois 52 a 53. Isso também está no Catecismo da Igreja Católica, número 999, certo? Muito bem. A dona Vitória Silva questiona o seguinte: se no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 24, está escrito: O Senhor é quem dirige os passos do homem, como poderá o homem compreender seu caminho? E se em vários trechos do Antigo e Novo Testamento conta que o homem recebe de Deus o total e livre-arbítrio, seria correto então dizer que tudo é um mistério para todos nós? Essa pergunta foi da dona Vitória Silva. Então, a pergunta que ela faz envolve a questão do livre-arbítrio e da providência divina. Apesar de nunca anular nosso livre-arbítrio, Deus nos conduz com graças, inspirações e situações em que Ele pode atuar para nos influenciar para o bem. Deus quer a salvação de todos e faz todo o possível para nos ajudar nesse sentido. Né? Infelizmente, muitas vezes resistimos ou recusamos essa ajuda. Nesse sentido, Deus dirige os nossos passos. Deus pode também atuar para evitar que algo nos aconteça, atuando nas coisas do mundo. Quando acontece algo, não é porque Deus não saiba, mas sim porque Ele permitiu.
Ou seja, ele sabe de tudo e acompanha tudo, né? Sem violar a nossa liberdade, né? Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente, né? A gente precisa conhecer melhor sobre isso, tá? Tem uma outra pergunta aqui agora. Tem uma outra pergunta agora, também da dona Vitória Silva, tá? Que ela pergunta assim: em várias passagens bíblicas está registrado que após a nossa morte todos habitarão e descansarão no mundo de Hades, o mundo dos mortos. Então, como que poderemos afirmar que muitas almas de pessoas já falecidas estão pagando seus pecados no purgatório? Principalmente pelo fato de ainda nenhum de nós ter passado pelo juízo final. Certo? Essa foi a pergunta da dona Vitória Silva. A gente precisa entender, conforme foi explicado aqui, né, ao longo dessa jornada de estudo, que o juízo final é aquele que vai acontecer no final dos tempos. Né? Quando Nosso Senhor voltar, e aí haverá a ressurreição dos mortos. Então, como cada um de nós vai se unir novamente nas suas a alma vai se unir novamente com o corpo de cada um de nós, né? A nossa alma vai se unir ao corpo novamente. Por isso nós cremos na ressurreição da carne, que é um dos artigos do credo, né? Agora, quando a gente morrer, a gente morre, a gente vai passar pelo juízo particular, né? Como diz aquela passagem do livro dos Hebreus, né, capítulo 9, que fala lá que o homem morre só uma vez, depois segue o juízo. E que juízo é esse? É justamente o juízo particular, né? O juízo final, ele não altera o julgamento particular, né? No objetivo, o objetivo do juízo final é fazer uma justiça universal, envolvendo todos. No julgamento particular, as faltas e os méritos de cada um são conhecidas somente por aquele que as praticou. Tá certo? Tá bom? Mais uma pergunta aqui, agora da dona Maria Zacarias. Ela perguntou o seguinte: nós rezamos o credo que fala que Nosso Senhor irá julgar os vivos e os mortos. A partir do momento que morremos, seremos julgados por Deus. Porém, quando houver a ressurreição da nossa carne, Cristo irá nos julgar de novo? Haverá então dois julgamentos? Né? Então, não haverá dois julgamentos. Haverá apenas um único julgamento. A ressurreição de todos os mortos será, como diz o catecismo, né, de forma definitiva, no último dia, no fim do mundo, certo? Com efeito, esta ressurreição está intimamente associada à parousia de Cristo, né? Que diz lá: quando o Senhor, ao sinal dado, a voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, descer do céu, então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É o que diz na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, né? Certo? Nós só iremos ressuscitar quando Cristo, nosso Senhor, ressuscitar, quando Cristo voltar, tá certo? E não logo após a nossa morte, né? Apenas Nosso Senhor e Nossa Senhora tiveram também esse privilégio, né? Que às vezes as pessoas também podem questionar se após a nossa morte já iríamos ressuscitar de imediato, né? Não é bem assim, pelo menos de acordo com o que ensina a Igreja Católica, tá certo? Muito bem. A nossa amiga Luciclésia perguntou o seguinte, né? O que significa dizer que a igreja oferece sufrágios aos fiéis defuntos, né? Muito bem. Significa suplicar de forma insistente a Deus, né? Para que tenha misericórdia da alma dos fiéis defuntos, que os purifique com o fogo de sua caridade e os introduza no reino da luz e da vida. Tá? É isso que significa quando a gente quer dizer assim, oferecer sufrágio, né, para a alma daquela pessoa que já faleceu. Tá certo? Ela também pergunta o seguinte: o que são as indulgências? Quais condições para obtê-las? E por que a igreja recomenda obtê-las para as almas que estão no purgatório? Né? Ela fez três perguntas aí referente praticamente ao mesmo assunto. Muito bem, então, referente a essa pergunta da nossa amiga Luciclésia, é bom a gente dar um esclarecimento assim um pouco geral também a respeito sobre essa questão das indulgências, né?
O Papa Paulo VI, que hoje é São Paulo VI, né, logo após o Concílio Vaticano II, ele quis reafirmar a importância e a validade das indulgências e promulgou a Constituição Apostólica sobre as Indulgências em 1967, quando muitos pensavam que elas fossem ser extintas. Tá? Não se pode desprezar o ensinamento dos papas. E estas normas sobre as indulgências explicam o que é as indulgências, né? Então, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devido aos pecados já perdoados, quanto à culpa que o fiel devidamente disposto e em certas e determinadas condições alcança por meio da igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica com autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Isso é o que é indulgência, tá? E aí ela perguntou também a questão das condições, né, para se conseguir a indulgência. Então, a indulgência plenária, a cada dia, se pode conseguir da seguinte forma. Primeiro, fazer uma boa confissão dos pecados com o sacerdote. Segundo, participar da Santa Missa e da comunhão com esta intenção. Terceiro, rezar pelo Papa, ao menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Não é necessário que tudo seja feito no mesmo dia, certo? Escolher uma dessas seguintes práticas espirituais também, tá? Adoração ao Santíssimo Sacramento, pelo menos por meia hora. Leitura espiritual da Sagrada Escritura, ao menos por meia hora. O piedoso exercício da Via Sacra. A recitação do Rosário de Nossa Senhora na igreja, no oratório ou na família, ou até mesmo em uma comunidade religiosa ou em piedosa associação, tá? Então, essas são as condições que o fiel pode obter a indulgência plenária, tá? Agora, referente à terceira pergunta, que ela questionou aqui, a Luciclésia, ela questionou o seguinte: por que a igreja recomenda, né, obter essas indulgências às almas que estão no purgatório? Então, a igreja compara o purgatório a uma cadeia, né, porque as almas já não podem fazer mais nada por elas, né? Porque terminou o tempo delas, no caso, né, das pessoas que já morreram, terminou o tempo de conquistar méritos diante de Deus aqui na Terra. Especialmente, né, é, o fiel pode oferecer a Santa Missa, a Sagrada Comunhão, pelo sufrágio, olha o sufrágio aparecendo de novo aí, né? Pelo sufrágio delas. Um santo dizia que se levarmos uma alma do purgatório para o céu, né, dali ela nos levará também para o céu, né? Então, a gente deve, dessa forma, né? Através das esmolas, através das nossas orações. Então, tudo isso acaba ajudando a essas almas, né? Essas almas que estão no purgatório. Tá ok? Muito bem. O José Luiz perguntou o seguinte: a minha dúvida é sobre o purgatório. O que acontece de fato com as almas que estão no purgatório? Essas almas ficam esperando a segunda vinda de Cristo para receber de fato o prêmio da vida eterna, ou seja, o céu? Então, as almas que estão no purgatório, a gente tem que entender o seguinte, o que é o purgatório, né? Então, o purgatório, ele trata-se de um lugar de purificação, é um estado de purificação da alma. Então, as almas do purgatório, elas se purificam de suas imperfeições para chegar à santidade e ir para o céu. Porque no livro do Apocalipse se diz que nada de impuro do céu pode entrar, né? Então, justamente por isso que existe o purgatório. O purgatório existe para que as almas possam se purificar, né? Como eu disse aí, das suas imperfeições, tá? Elas não ficam esperando a segunda vinda de Cristo, tá certo? Muito bem, a dona Roseni agora questionou o seguinte: quando a gente morre, se a gente estiver na graça de Deus, vamos direto para o céu ou primeiro passaremos pelo purgatório? Né? A dona Roseni questionou. Então, se a pessoa morrer em estado de graça, está salva. Mas se não estiver perfeitamente santificada, vai, como eu disse, né, anteriormente, né, na resposta ao José Luiz, São Simão José Luiz,
passará pelo purgatório para a santificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Tá certo? Ok? E vamos à última pergunta, que é da nossa amiga Denalga. Denalga questionou o seguinte: mas aonde se enquadra as missas para os mortos, já que depois da morte não podemos mais reverter os processos? E também tem as missas e o dia de finados. Qual a sua opinião sobre isso, já que existe a afirmação do que se fez aqui, aqui termina? Qual a finalidade desses cultos religiosos? Muito bem. Ela, na verdade, fez duas perguntas, mas se trata praticamente do mesmo assunto. Então, eu vou responder em uma pergunta só. Tá? A igreja recomenda que se faça a celebração litúrgica das chamadas exéquias, eu acredito que é essa a pronúncia, é, que é a oração de recomendação do corpo e da alma da pessoa falecida a Deus, né? Que são justamente essas exéquias, porque elas, incorporadas pelo batismo em Cristo, morto e ressuscitado, né? Os mortos passem da morte à vida devidamente purificados na alma. Sejam associados aos santos e efeitos no céu, enquanto o corpo aguarda a bem-aventurada esperança da vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos. Pelo batismo, aquele corpo se tornou templo do Espírito Santo e deve ser encomendado a Deus com a sua alma. Certo? Então aí, acredito que com essa resposta, né, respondi as duas perguntas aí da nossa amiga Denal. E a questão do dia de finados, as missas de finados, são uma antiquíssima tradição da igreja, né? Já não é de hoje, já existe há muito tempo, tá certo? Tá bom? Bom, essas foram as perguntas dos nossos amigos e amigas. Espero que vocês que assistiram esse vídeo tenham gostado, tá? Mas caso ainda resta dúvidas a respeito desse assunto, sobretudo os nossos amigos e amigas de qualidade, podem continuar enviando perguntas sobre os mesmos, né? Que eu terei maior prazer em responder, tá ok? Muito bem, convido agora os nossos amigos para que a gente possa fazer agora a nossa oração final. Senhor, nós te damos graças por mais este encontro, por mais esse momento, no qual compartilhamos nossas alegrias, esperanças, ilusões, desilusões, projetos e dificuldades. Nós te damos graças também por tua bondade e tua presença em nós. Fazes que cresça entre nós o espírito fraterno, que tenhamos um só coração e uma só alma, e que sejamos uma família evangelizadora. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, gostaria de me despedir então de vocês com esse vídeo, né, a respeito da jornada dos novíssimos, nesse vídeo de perguntas e respostas. Agora encerra a minha participação nessa nossa jornada de estudo. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aproveitado bem, que tenham tirado as suas dúvidas, né? Eu não sou nenhum teólogo, né? Mas eu gosto de estudar, gosto de conhecer e precisamos conhecer melhor a nossa fé católica, né? Que é a fé que é a fé que nós vivemos, né? Então devemos assim ser e viver, morrer e viver por essa fé, ok? Então, que Deus os abençoe, que os anjos os protejam sempre. Salve Maria.